E a gente chega para falar da série 1899, mais uma vez, agora trazendo a história por completo, trazendo muita análise com spoilers e algumas teorias também para explodir mais ainda a nossa mente daqui para frente. E se você perdeu o vídeo que a gente lançou ontem, trazendo uma análise completa, sem spoilers, falando de 1899, trazendo avaliação, trazendo uma análise em relação ao enredo, sobre tudo que foi essa produção de 1899, ainda na sombra de Dark, eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo para você ir lá também e verificar qual foi a nossa opinião, qual é a sinopse, falar um pouquinho de trailer. Vai lá curtir, porque eu tenho certeza que você vai gostar bastante. Para você que é fã de 1899, fã de Dark, todo o material a respeito dessa série vai valer muito a pena. Então corre lá, maratona também um pouquinho aqui o Séries e Séries, que eu tenho certeza que você vai gostar bastante. Mas hoje a gente vai falar com spoilers. Vamos primeiro chamar a vinheta, porque tem muita coisa pra gente falar ainda a respeito dessa série maravilhosa. Então, solta a vinheta! Fala, meus amigos do canal Séries e Série, eu sou o Vinícius Saboia e hoje a gente chega mais uma vez para falar da série que tá dando o que falar, 1899. Nesse vídeo de hoje, falando um pouquinho mais com spoilers, para a gente poder fazer uma análise mais aprofundada dessa série que está explodindo as mentes. E para esse vídeo, a gente não vai trazer sinopse, avaliação, já que a gente tem outro vídeo que traz essa análise completa, sem spoilers. No vídeo de hoje, a gente vem para explodir mais ainda as nossas cabeças. Vamos explicar um pouquinho mais a respeito dessa história e vamos também trazer algumas teorias do que a gente acha que vai vir aí para umas próximas temporadas. E aí, por esse motivo, esse é um vídeo que vai conter spoilers. Se você não curte spoiler, pause, vai lá assistir 1899, rápido e fácil, 8 episódios de 50 e poucos minutos. Vai assistir o nosso vídeo sem spoilers, vou deixar o link aqui na descrição. E aí depois você volta aqui para a gente poder trocar bastante informação a respeito de 1899. Aproveita, se você é novo por aqui, já se inscreve no canal, porque aqui a gente traz dicas tops de séries e filmes toda semana para você colocar na sua lista. De vez em quando a gente traz uma análise de final explicado, review, análise com spoiler, como a gente vai fazer no vídeo de hoje. Aproveita e já deixa logo o like aqui nesse vídeo para engajar, que aí o YouTube vai entregar mais do nosso vídeo e aí mais e mais pessoas vão vir aqui conhecer o nosso trabalho, conhecer um pouquinho mais do Séries e Série. Mas hoje vamos falar de 1899, vamos entrar trazendo uma explicação a respeito da série. A trama acompanha os tripulantes do navio Kerberos, que parte da Europa em direção às Américas para uma nova vida, com tripulantes de toda a Europa, de vários países da Europa, que estão indo para as Américas buscar uma nova oportunidade. Só que, no meio do caminho, o Kerberos recebe uma mensagem bem misteriosa e que o capitão vai atrás dessa mensagem, busca entender da onde essa mensagem veio, até porque um outro navio, o Prometheus, está desaparecido. E eles acham que essa mensagem pode estar vindo desse navio que está sumido há 4 meses. Só que, a partir de então, coisas muito estranhas começam a acontecer com todos os tripulantes a bordo. E aí, alguns desses passageiros começam a perder a noção daquilo que pode ser realidade ou loucura e faz com que eles vivam alguns flashes, alguns momentos, sem saber exatamente o que estão vivenciando. E é aí que surge a Maura, o capitão e alguns outros tripulantes que acabam se juntando para ir em busca de respostas, tentar entender um pouco mais da verdade que se passa atrás desses mistérios. E é aí que entra nessa história 2 novos tripulantes que vêm de fora do navio, de um mistério muito grande. E esses 2 tripulantes são o Elliot, que é uma criança, um menino, e o Daniel, que aparece ali trazendo muito mistério a respeito da sua história. A partir desse momento, a história dá uma guinada muito grande a respeito
desses dois novos personagens, já que o mistério traz algumas fontes, algo em torno deles ali, que aparece muito pra gente como se fossem sobrenaturais, ou viagem no tempo, alguma coisa que a gente não está muito acostumado a ver nas séries, mas que não é dado de cara ali pra gente. E isso me preocupou bastante, porque é de uma viajada muito grande em relação aos roteiristas dessa história, que naquele momento ainda não tinham dado de mão beijada muita coisa, e você fica pensando o que realmente pode ter acontecido. Simplesmente mágica, o menino cai do navio e aparece dentro de um armário novamente, como um toque de mágica realmente, ou algo sobrenatural, alguma coisa a respeito de viagem no tempo. Então ali começa a explodir um pouco as nossas cabeças, que a gente fica pensando sobre o que pode estar vindo, qual é a verdadeira intenção dessa história. E é aí que a gente chega na parte de simulação, que a gente não tinha pensado muito. Quando você vê da primeira vez, você não pensa totalmente em relação à simulação, até porque essa série vem muito na sombra de Dark, e a primeira coisa que a gente pensa é em viagem no tempo. Mas, de imediato, a gente precisa pensar que esse é um enredo, é uma história que foi criada para te confundir muito ali no decorrer da história, trazendo novos mistérios a todo momento, muitos deles que não fazem nem total sentido com a história final lá, simplesmente são novos mistérios que são jogados ali para que você realmente se confunda em muitos momentos. Só que do meio para o final, ali lá para o 6º episódio, a história começa a te explicar. E quando vem essa parte da simulação, você simplesmente conecta toda a história. Então você tem que ficar sabendo que, mesmo que você comece a assistir essa história e que comece a dar uma viajada junto com aquilo tudo que está trazendo, dali para frente ela vai conectar em algum ponto e vai fazer total sentido. Mas até aí, ok. Toda a história conectou, todas as informações estão fazendo sentido, mas por que essa simulação existe? Qual é o intuito dela existir? E quem é o verdadeiro criador que está por trás dessa simulação e é a pessoa que está comandando tudo ali? A história também explica isso pra gente e a gente vai falar agora aqui pra vocês. E apesar da história levar a gente para um vilão como sendo o pai da Maura ali, a verdade é que a simulação foi criada pela Maura. Ela é a verdadeira criadora daquilo ali, apesar dela estar também dentro da simulação. Alguém ainda está comandando de fora, mas ela está dentro da simulação e tudo aquilo partiu da cabeça dela. E ela pede para ela esquecer, para que ela não dê para trás em relação ao verdadeiro objetivo que essa simulação foi criada, que é salvar a vida do Elliot. Mas aí, para que ela não dê para trás, até no caso, o próprio Daniel, em alguns momentos ele é contra aquela simulação, mas ele não sai do lado da Maura ali, ou seja, ele dá o apoio, mas em muitos momentos ele fala, poxa, deixa o nosso filho, deixa que a verdadeira vontade de Deus acabe acontecendo. Por conta dele não ser muito a favor, ele vai ali tentando fazer com que ela realmente acorde. E a Maura, ela vai ali atrás daquele experimento, daquilo que ela acredita, para salvar a vida do Elliot. Então o verdadeiro objetivo da criação dessa simulação e da Maura estar ali dentro é que ela está procurando respostas para uma cura de uma doença que o filho dela, o Elliot, está passando. Então a simulação não é da Maura, não é de outro tripulante, é simplesmente uma simulação do próprio Elliot. E aí, se a Maura, o Daniel, o Elliot e o próprio pai da Maura, que a gente acredita ser o grande vilão dessa história, estão dentro da simulação, quem é que comanda? Quem é o verdadeiro criador da simulação? E é aí que a gente chega no nome do irmão da Maura, que desde o início da série está presente dentro dessa história e se mostra como sendo o criador em muitos momentos. Só que somente no final a gente vai descobrir que ele é que está comandando toda essa simulação. E o final mostra exatamente isso. Na hora que a Maura acorda e que ela vê ali que tem uma mensagem do Ciaran, né, que é o irmão dela, Ciaran, que é o irmão dela ali,
e que ele realmente usa de um texto, de uma mensagem que somente os dois compreendem, ou seja, uma mensagem entre eles que mostra que ela está na realidade. E a frase que ele utiliza ali com ela, dentro de um cartão bonitinho, é que o seu café te acorde antes da realidade. Ou seja, uma frase que inclusive foi utilizada no decorrer da série, que no final chega aqui pra gente, esclarecendo tudo em relação à história. Bom, com tudo explicado, sim, 1899 tem uma história que se fecha bonitinho em relação a essa primeira temporada. Tudo que tem ali de explicação em relação ao que estava acontecendo, ela é explicado aqui e chega no final encerrando essa primeira temporada de forma maravilhosa. Só que muitas pontas soltas ainda permanecem para uma segunda temporada, que vai vir aí essa segunda temporada. Não é possível que a Netflix não vá renovar, já que é a série Menina dos Olhos aí que está chegando pela Netflix. Só que assim, a série termina e a gente precisa entender o que vai acontecer daqui para frente. O que vai acontecer com Elliot? Quem é o Ciaran, o irmão da Maura? O que vai acontecer com a própria Maura? Cadê o Daniel nessa história? O pai dela é o verdadeiro vilão. Então a gente vai trazer agora as nossas teorias para o andamento, para o que vai acontecer daqui para frente. E aí, a primeira coisa que a gente já imagina que vai trazer para a segunda temporada é agora em relação à doença do Elliot. O que ele realmente tem e o que ele precisa de cura para que a Maura corra atrás dessas simulações e de tudo isso que ela está fazendo para salvar a vida do filho. Só que um grande empecilho aparece aí nesse meio, já que Elliot foi meio que comandado agora pelo avô, já que o avô mostra para ele que os pais estão mentindo e por conta disso ele vai se colocar contra a mãe e o pai. E eles vão ter que primeiro convencer o Elliot de que eles são os bonzinhos nessa história e que a simulação era para o próprio bem dele. E aí o avô com certeza vai manipular o neto para que isso não aconteça dessa forma. Ou seja, o grande desafio e o grande vilão para essa segunda temporada, para uma segunda temporada, vai ser esse convencimento do Elliot junto com o avô, jogando contra os próprios pais. E aí mais um ponto que fica aí de como que vai entrar nessa história, que é o Ciaran. Como que ele entra? Quem ele vai ajudar? Ele está ali do lado da irmã, ele com certeza vai brigar também junto com a irmã contra o pai, a favor do próprio sobrinho, sobre tudo que pode acontecer. E o quanto que ele ainda vai mexer nessas simulações, a gente sabe que a gente está no ano de 2099, 200 anos depois do que se passou na simulação, e o quanto que a tecnologia e o que ele pode ajudar em relação ao andamento de toda essa história para salvar o próprio sobrinho. E aí só mais uma teoria em relação ao pai da Maura. A gente acredita que tudo isso que ele tem feito está muito ligado ao grande poder, ao poderio que ele quer ter ali e ao dinheiro. O quanto que ele, sendo dono da empresa, né, da empresa que tem a tecnologia e que tem os navios ali, o quanto que isso, o poder e o dinheiro não estão à frente dele, que ele não faz ele enxergar o próprio amor ou a própria doença do neto ali. Ou quanto que ele não quer salvar, mas quer somente saber o que a tecnologia pode auxiliar a ele dali para frente. E aí agora a gente traz só mais uma última teoria. A gente falou aqui que a série se passa ambientada no ano de 2099, ou seja, para um futuro para frente. E não está descartado um crossover aí dessa série com Dark. Já que Dark também anda bastante em relação aos anos aí, e existe a possibilidade de ser um futuro distópico em relação a Dark, e não fala muito do futuro em 1899, claro que as duas séries podem se conectar em algum momento. Seria bárbaro se isso acontecesse. Por um lado, seria ótimo para nós que somos fãs de Dark e estamos nos tornando fãs de 1899, uma conexão entre as duas séries seria algo em relação a um grande movimento daqui para frente. Mas poderia também ser um grande problema para 1899, já que é uma série que busca uma identidade própria,
que anda muito na sombra de Dark, e por conta de juntar uma série com a outra, ou pelo menos um pequeno crossover aí entre uma série e outra, vai fazer com que essa série, 1899, continue sendo uma sombra de Dark. Já usa muitos elementos em relação a essa série. E se juntar uma série com a outra, ou pelo menos ligar uma história com a outra, pode fazer com que 1899 nunca saia da sombra de Dark. E que isso fique marcado em relação aos próprios diretores. Mas agora eu quero ouvir a sua opinião. Quais são as suas teorias em relação ao futuro da série 1899? O que vai acontecer com a Maura, com o Capitão, com os personagens que estão ali? Quem é o grande criador? Quem é o Ciaran, o irmão da Maura? O que o pai dela tem aí em relação a essa história? É o grande vilão? A empresa está muito à frente em relação ao filho? E o que é a doença do neto? Coloca aqui nos comentários todas as suas teorias, o que você tem de percepção. Se você gostou, se não gostou da série, vem, traz aqui pra gente todos os seus comentários para que isso engrandeça mais ainda o debate, porque essa é uma série que tem muita coisa ainda para se falar. Não esquece que deixar o like aqui nesse vídeo vai ser muito importante para engajar, porque mais e mais pessoas vão vir aqui conhecer o Séries em Série, saber um pouquinho mais do nosso trabalho. E aproveita, se você é novo por aqui, se inscreve aqui no canal. Aqui a gente traz dicas tops toda semana de séries e filmes para você colocar na sua lista. Inclusive, vou deixar aqui dois vídeos aqui para vocês irem lá e maratonar também aqui o Séries em Série. Vou deixar inclusive o outro 1899 que está sem spoiler para vocês irem lá curtir. E a gente já se encontra nesse próximo vídeo. Um grande beijo. Fui!